Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga, sou especialista em terapia de casais. Vamos falar sobre escolha de parceiro? Comecinho de relacionamento e aquela dúvida que muitas vezes paira no ar. Será que eu dou continuidade a essa história? Será que eu não dou? Será que eu estou sendo exigente demais? Será que essas características do outro vão mesmo ser importantes no longo prazo, à medida que a gente estiver levando essa relação adiante? Todas essas são questões que eu recebo e que eu vejo sim que geram uma certa ansiedade aí na tomada de decisão. Gente, quando e se você estiver nessa situação, quando está ali no começo de um relacionamento, sim, é muito importante que você esteja atento às características desta outra pessoa. Que você esteja atenta e ligado, presente para as suas características de personalidade, ao que você busca no relacionamento, ao que você já sabe sobre você e que vai ser importante na continuidade de uma relação para que isso possa ser sim uma relação que te faça bem. Mas talvez você esteja me perguntando assim, Laila, mas como? Se eu estou ali no comecinho de um relacionamento, como eu vou ter esses dados, essa referência sobre aquelas características que são sim relevantes e aquelas características que eu posso deixar passar? Olha, começo de relacionamento a gente não consegue saber muita coisa sobre o outro, não é? Mas existem sim alguns indícios, né, que a gente percebe na forma da pessoa se comportar, na forma como a pessoa fala com você, na forma como ela se refere à própria história, aos familiares, às relações anteriores que ela teve, tá? A ex-namoradas, ex-namorados, tá bem? Sobre o que ela busca, coisas que ela fez ou deixou de fazer. E são nessas conversas, e por isso é tão importante parar de ficar só naquelas historinhas superficiais de bom dia, boa tarde, boa noite, e vocês dialogarem. Não é uma investigação, mas quando eu estou conversando e criando conexão com alguém, eu falo sobre mim, eu me interesso pelas histórias do outro, não é? E nessas histórias é que vão surgir essas minúcias, algumas vezes minúcias, coisas sutis, e outras, algumas situações que te chamam muito a atenção, né? Te chamam a atenção porque você super aprova, que você admira aquilo, ou ao contrário, histórias, situações que te geram um certo estranhamento. E a essas coisinhas todas é que você vai começar a fazer de alguma maneira um levantamento, tá? É lógico que um levantamento fluido, tá? Não é aquela coisa marcada e colocando numa planilha, tá certo? Mas se você tá ali conhecendo a outra pessoa, não ignore essas coisas todas, tá? Porque aí que vem um ponto importante que você precisa olhar, que você precisa trabalhar dentro de você. Quando você se conhece bem, quando você está ali com uma autoestima bem trabalhadinha, você muito possivelmente não vai se deixar levar por situações ou por emoções que podem te pregar uma peça. Sobre o que eu estou falando? Às vezes, se eu não me conheço direito, se eu não sei em que momento de vida eu estou, por exemplo, às vezes eu estou muito carente, eu estou fragilizada porque, sei lá, porque eu terminei um relacionamento que foi muito destrutivo, ou porque eu perdi o emprego, e eu estou numa fase um pouquinho mais delicada da minha vida, me sentindo um pouco mais, fragilizada mesmo, né? E aí, quando alguém se aproxima, né, quando eu tenho a oportunidade de ter um relacionamento com alguém, pode ser que eu esteja mais vulnerável, tanto vulnerável a me abalar facilmente, quanto a entrar numa relação que não é para mim, a fechar os olhos para coisas que realmente importam para mim, como, por exemplo, determinadas características de personalidade do outro que eu não aprovaria em outra situação, que não me agradam,
dessas conversas todas, as coisas que eu percebi sobre o outro, que, poxa, isso aqui não é legal, né? E quando então eu olho para mim e tenho essa tranquilidade de saber como eu estou e como, né, quando eu estou em um momento muito fragilizado, não é hora de eu tomar decisões importantes, tá? Eu devo ir com um pouquinho mais de cuidado, eu devo avaliar um pouco mais a situação. Se eu estou autoconfiante, se eu estou bem preparada, se eu estou aí com toda essa minha maturidade emocional em equilíbrio, estou numa fase legal da minha vida, emocionalmente falando, eu consigo ter critérios mais prontos e fáceis para eu tomar a decisão. A decisão de observar e saber se aquele pontinho que me chamou a atenção é mesmo delicado ou não. Ou se talvez eu esteja sendo muito crítica ou muito crítico nessa escolha, tá? Então, voltando lá, quais são aqueles fatores que são relevantes e quais os que não são? Quais são os fatores, características de uma pessoa que podem ser mudados ou não? Gente, uma pessoa pode mudar? É lógico que sim, né? E eu trabalho com isso. Eu acredito que o ser humano pode sim mudar. Só que nós precisamos estar alertas e não ingênuos, né? Contando com a mudança do outro. Se você entra numa relação onde já tem muita coisa que te desagrada, tá? E aí eu tô pensando que você está uma pessoa ali também amadurecida, né? Porque tem muita gente que é tão infantil nas suas decisões e nas suas escolhas que aí não tem nem como a gente poder apostar nisso que estou dizendo aqui, tá? Mas então, quando você tem o mínimo de maturidade, você está ali trabalhando nesse seu processo de amadurecimento emocional, de se conhecer, de você saber aí o que é importante para você, e você está ali numa relação, se você entra com, não gosto de determinadas coisas que eu vejo, mas eu entro apostando naquela mudança, vai ser legal se o outro mudar isso. Nossa, é possível que ele mude, eu sou capaz de fazer essa pessoa mudar. É uma pessoa acomodada, por exemplo, uma pessoa que está lá, não porque esteja sem um trabalho agora, porque isso pode ser uma questão de momento, certo? Mas quando você ouve a história dessa pessoa, as tais histórias que você vai conversando, eu sei, puxa, essa pessoa não trabalha, ela só vive de mudança de trabalho, ou ela não quer trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu busco tantas coisas, tanta melhora profissional, isso é importante para mim. Apostar que você vai conseguir fazer mudanças nessa pessoa, isso é uma furada, tá? Uma pessoa, vou resgatar, né? Algumas pessoas têm essa expectativa de que elas vão ser capazes de resgatar o outro de uma forma de viver. Então, olha só, algumas coisas a gente observa e elas são de momento, né? Elas são, parece que um momento da vida do outro, né? Que pode não estar legal, que pode não estar combinando com aquilo que você gosta, com seus valores. E outras coisas que a gente vê que a pessoa permanece, quando a gente escuta as histórias, a forma como a pessoa fala sobre os ex, todos os ex, as ex, eram pessoas péssimas, todas aquela forma de falar sobre as mulheres, sobre os homens. Tive uma história dessa no consultório esses dias, que a moça começou a ouvir o rapaz que era muito gentil com ela, mas falava das ex, sempre tratando a mulher ou se referindo às mulheres como mulheres muito fúteis. Tudo que era das ex era fútil, era interesseiro, era pequeno, ele era muito destrutivo com essas mulheres. Isso começou a chamar a atenção dela pela forma como falava, tá? Ele podia ter problemas com as ex, sim, mas a forma como ele trazia isso para ela. E pasmem, né? Não precisa, que no segundo, terceiro encontro, não me lembro ao certo, eles tiveram uma certa falha na comunicação ali, a meu ver, e no primeiro momento ele fala para ela assim:
Ele faz uma colocação muito pejorativa sobre, não acredito que você é mais uma dessas, né? Então, olha só, né? Você percebe? Ela que ia conseguir mudar o jeito que ele trata a mulher, o jeito que ele olha para a mulher. Não, ele tinha esse olhar, uma pequena divergência que eles tiveram, ele já chega com aquela crítica, certo? Gente, se no segundo ou terceiro encontro a pessoa já joga ali o veneno dela dessa forma e ela tem tudo isso por trás, né, que ela já tinha ouvido, né, que ele mesmo trouxe, já né, junta ali, pode ser situações específicas, mas aí quando você vai juntando uma série de elementos, você tem sim condições de saber que isso daí é uma barca furada. E seria esta minha cliente, essa minha paciente, que ela conseguiria fazer este homem mudar completamente a forma como ele vê a mulher? Pode ser que sim, mas você está disposta a apostar nisso? Você está disposto a entrar numa história contando com a mudança do outro, tá? E aí a gente vai trazendo, né? Quero trazer aqui para vocês aquelas situações que são bem difíceis da gente ver mudança, né? Quero dizer, que é um processo, o outro só vai mudar se ele quiser, se ele perceber que aquela característica, que aquilo lá de fato impacta negativamente as próprias histórias, tá? A pessoa não vai mudar por você, é muito difícil isso, tá? Tome cuidado, mas olha só, mudanças de características de personalidade são muito difíceis de serem mudadas, caráter, valores, tá? Um homem muito mulherengo, um homem muito machista, uma mulher muito grosseira, muito radical, todas essas coisas são difíceis da gente ver uma mudança acontecendo de uma forma muito efetiva e no curto prazo. Isso talvez aconteça no longo prazo, são mudanças que dependem, né? Demandam tempo, demanda muito querer, demanda muita força de vontade da própria pessoa e não de você, né? Não do outro. Cada um precisa querer as próprias mudanças. Tá certo? Espero ter podido te ajudar a pensar nisso tudo. Quero te convidar a conhecer o meu curso Como Ter um Relacionamento Saudável, onde nós trabalhamos juntos ali nessas questões que são tão importantes para que você se sinta confiante e pronta para viver uma relação saudável. Nós trabalharemos autoestima, autoconhecimento, forma de se comunicar, de interagir com o outro e como é que você põe tudo isso numa nova relação a serviço das suas relações. Tá bem? Dá uma olhadinha aqui no descritivo do vídeo para você acessar o link para conhecer mais o curso ou no link da bio, tá bem? Um beijo grande e a gente se vê!